E quando acontece um acidente como esse, vários órgãos responsáveis começam a fazer investigações com o objetivo de identificar as causas e evitar que novas tragédias aconteçam. Segundo alguns especialistas, esse caso de Vinhedo pode ter sido causado por gelo acumulado nas asas do avião. A gente vai entender mais sobre o que pode ter acontecido conversando com o especialista em aeronáutica, Georges de Moura Ferreira. Ele está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Estamos aqui à disposição, né, para ver se nós conseguimos um pouco diminuir a dor, né, e tentar esclarecer alguns fatos. Pois é, o acúmulo de gelo nas asas foi apontado por alguns especialistas, né, como uma possível causa desse acidente. O senhor pode explicar para a gente por que o gelo nas asas pode ser tão perigoso e como que isso pode afetar um voo como esse? Bom, as asas de uma aeronave, elas são superfícies aerodinâmicas e elas têm um perfil diferenciado. Ela é mais curvada na parte de cima e ela é reta na parte de baixo. Então, quando o ar bate no bordo de ataque de uma aeronave, o que vai acontecer? Geralmente, faz com que a velocidade na parte de cima do ar seja mais alta e embaixo é um pouco mais devagar. Assim, essa diferença de velocidade que tem entre essas superfícies provoca uma coisa que se chama sustentação, que é o que faz com que a aeronave voe. Então, a asa, ela vai fazer vai produzir esse fenômeno, então nós teremos a sustentação, que é o que faz o avião voar, literalmente por assim dizer. O que acontece? Quando o bordo de ataque, que é a frente dessa aeronave, ela começa a congelar, tem esse impacto e tem essa formação de gelo, você altera esse perfil aerodinâmico. Alterando esse perfil aerodinâmico, você muda também o desempenho daquela superfície aerodinâmica, no caso da asa. Acumulando gelo, então, na frente da aeronave, faz com que a velocidade da aeronave, para que ela perca a sustentação, que é o stall, tá? Stall é quando a aeronave está em uma certa velocidade, que ela voa tão devagar que não produz mais a sustentação. Não produzindo mais sustentação, a aeronave ela desce o bico, ou falando popularmente, ela cai. Esse excesso de acúmulo de gelo no bordo de ataque pode fazer com que essa velocidade de stall ela aumente, ou seja, você precisa voar mais rápido para que você possa manter a mesma sustentação. Agora, se você tem também, e no caso dessa aeronave, que é o ATR, e analisando outros acidentes que aconteceram anteriormente, pode fazer com que uma asa ela tenha um desempenho aerodinâmico diferente da outra, que ela possa fazer o quê? Com que ela possa fazer um movimento de rolamento. E nesse movimento de rolamento pode acontecer o que nós vimos, que foi a situação do parafuso chato. Ou seja, quando nós temos uma diferença de desempenho aerodinâmico em cima dessas asas, da asa esquerda e da asa direita. Dizem que essa aeronave, que é o ATR, ela tem uma certa restrição para operar em formação grave de gelo, tanto ou então formação severa de gelo, tanto que ela tem um limite operacional. Só me engano, essa aeronave ela voa no máximo a 25, 27 mil pés. Então, quando o piloto recebe no painel da aeronave o aviso, que fica bem na frente do piloto, de que está tendo a formação de gelo, ou seja, ele vai ligar então o sistema de degelo da aeronave, que nesse caso é um sistema pneumático, que também fica no bordo de ataque na frente da aeronave, ou então ele pode, se isso não for o suficiente, tentar voar mais baixo, para que as temperaturas que se diferenciem, que quanto mais baixo, mais alta temperatura, esse gelo também saia. E naquele momento, o que estava acontecendo? Uma frente fria estava se aproximando, saindo do Rio da região sul do Brasil e indo para São Paulo. Então também houveram, né, algumas comunicações que estava tendo formação de gelo em altitudes diferenciadas naquela região. Quero dizer, isso tudo, por enquanto, estamos a um nível de especulação, porque afinal de contas, como foi bem dito aí pelo Wilker no começo da reportagem, tudo isso será apurado pelo DSEA. Ou seja, por que se deu essa formação de gelo, se foi de fato uma formação de gelo, o que teria provocado essa assimetria que eu digo o quê? Aquela atitude que a aeronave desceu, voando com a asa mais baixa do que a outra, que entrando em parafuso chato, como nós dissemos na aviação, por que isso não foi mitigado? Quais foram as atitudes? O que foi aplicado pelo comandante?
se teve alguma influência também em relação aos motores da aeronave, enfim, tudo isso deve ser objeto de investigação. O que nós estamos tentando aqui é trazer alguns esclarecimentos, porque já aconteceu isso anteriormente com essa aeronave. E o que vai mudar daqui para frente, então? Daqui para frente, podemos ter certeza que os treinamentos exigidos para esse tipo de situação, eles deverão ser aperfeiçoados. Quero dizer, alguma coisa precisa ser melhorada em relação à operação dessas aeronaves. É muito cedo ainda para nós tentarmos realmente dizer o que de fato aconteceu, sendo que nós temos o piloto, tivemos o copiloto, que eram profissionais reconhecidamente habilitados naquelas aeronaves, e também nós não podemos colocar qualquer carga de responsabilidade sobre a atitude dos pilotos, porque isso daí também seria uma tremenda irresponsabilidade, até uma maldade, Com certeza. principalmente para os familiares, né, dessas 62 pessoas, amigos e familiares, que estão sofrendo também, muitas vezes, com especulações maldosas, que estão sofrendo também com youtubers, né, que colocam coisas sem ter o menor conhecimento a respeito do que pode ter acontecido, né, Georges, e coloca em xeque essas operações. certo. Claro que tudo é muito preliminar, a gente tem que deixar isso claro o tempo todo, né? As investigações estão sendo feitas por quem de fato entende tem que fazer essas investigações. Mas para a gente entender, essa aeronave, ela é considerada segura. O senhor disse já que ela tem algumas restrições com relação a voos em situações de gelo. Mas mesmo assim, é uma aeronave considerada segura? O que a gente pode dizer a respeito desse modelo de avião? Essa aeronave, o ATR, né, ele é fabricado, salvo engano, desde 1988. Ele é um modelo que já está há muitos anos em uso na aviação internacional. É utilizado praticamente, opera em quase uma centena de países. Tem uma performance de voo em torno de 500 quilômetros por hora, quer dizer, não é uma aeronave tão rápida, mas é uma aeronave sim segura. É uma aeronave especializada para operar em aeródromos regionais, em pistas que podem ser mais curtas. É um avião que tem uma eletrônica embarcada, que nada deve para um Airbus, que nada deve para um Boeing, por exemplo. Enfim, podemos classificá-la que era uma aeronave fabricada em 2010. Dentro da Uhum. aviação, podemos considerar essa aeronave que não é uma aeronave antiga, não é uma aeronave velha, sendo que o principal é que sejam feitas as suas manutenções periodicamente e também preventivamente. E na aviação, manutenção de aeronave é uma coisa muito séria. Não é igual a manutenção que você faz em carro, que você leva em qualquer oficina. Uma manutenção de aeronave dessa só pode ser feita por oficinas certificadas pelo fabricante, certificadas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Muitos desses itens que operam nessa aeronave, peças, são trocadas por vencimento periodicamente, independente da situação, do estado dessas peças. A cada ciclo, a cada quantidade de voos e quantidade de horas, e também de decolagens e pousos, são feitas manutenções diversas nesses equipamentos, enfim. E foi atestado pela própria Agência Nacional de Aviação Civil, aqui do Brasil, que é uma das mais rigorosas do mundo, que é a manutenção dessa aeronave, que as manutenções estavam totalmente performadas, estavam em dia. Ou seja, realmente vai ser um trabalho muito interessante que vai ser feito pelo Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, que agora está de posse das caixas pretas, e as últimas informações que eles já degravaram todas as informações, informações de voz e também informações de dados dessa aeronave. E tem um detalhe, essa aeronave, nós temos que verificar se ela possui um sistema chamado ACARS, que é um sistema que é tão moderno, que tem nas aeronaves Boeing e nas aeronaves Airbus, que se comunicam automaticamente com o operador e também com o fabricante dos motores e com fabricantes das aeronaves. Então, cada aeronave dessa que voa no mundo, o seu desempenho é acompanhado pelo fabricante dos motores e também pelo operador. Tá. Enfim, tá? Aqui no Brasil, eu acredito em parâmetros de segurança muito rígidos. Eu Jorge, acredito que são aplicados. a gente sabe que a aviação está, né, entre os meios de transporte ali mais seguros que acontece. Mas sempre que acontece um acidente, causa essa comoção toda, afinal, é algo muito grave. E esse avião que caiu lá em Vietas, especificamente essa aeronave, ela passou por 2 paradas para manutenção desde março. Ela teve problemas hidráulicos, problemas ali no sistema hidráulico. Teve também um contato anormal com a pista e falhas no funcionamento do ar-condicionado. E um dia antes do avião cair, ou seja, na quinta-feira, uma jornalista chamada Daniela Arbex, ela fez um vídeo dos passageiros sofrendo com o calor, porque o ar-condicionado da aeronave não estava funcionando naquela ocasião. Isso é normal de acontecer?
Um avião poderia estar voando nessas condições, porque se já estava apresentando um problema, talvez algo simples, um defeito ali no ar-condicionado, que seja, já não é um sinal de que algo poderia estar errado? Será que isso também vai ser investigado pelas autoridades? Olha, é importante nós esclarecermos esses pontos, né? Porque eu entendo que aí tem muita desinformação, total desinformação. Essa aeronave, se, por exemplo, se qualquer manutenção que é feita na aeronave, tá? Eu estou falando qualquer aeronave certificada, não é apenas as aeronaves de linhas aéreas, agora, principalmente nas aeronaves que fazem um transporte aéreo regular. Quero dizer, se você apresenta um problema ou uma situação que pode levar a um problema no sistema hidráulico, você faz a manutenção. Se não for suficiente a manutenção, obviamente vai levar uma tag de no-go, que não pode ir devido a algum problema mais sério. Então, quando acontece um eventual problema no sistema hidráulico, o que nós podemos assim supor é que esse problema hidráulico aconteceu, talvez até mesmo teve um sinal que deve ter dado algum aviso prévio, porque um problema hidráulico numa aeronave faz com que você não possa mais movimentar as superfícies aerodinâmicas, como as empenagens, os flaps, os ailerons, tudo isso, né? Então, se fosse alguma coisa mais grave, com certeza essa aeronave seria groundeada, colocada em solo. Então, muitas das manutenções são feitas de caráter preventivo. Em relação a essa, parece que ela teve um tail strike, parece que ela teve algum toque com a pista em relação à sua cauda, né? Aquela parte traseira. Isso, como se diz, não é normal que aconteça. Agora, uma vez que aconteça, são feitos exames extremamente rigorosos para que uma aeronave dessa possa retornar ao voo. Tanto que nós podemos ver naquela cena tétrica, né, da aeronave caindo, nós não tivemos nenhum indício que houve despedaçamento ou que houve perda de partes de aeronave. Então, se teve esse roçamento, se teve essa... Por exemplo, essa aeronave vai para um pouso e, de repente, ela... Tivemos ali uma queda na conexão com o Jorges, mas ele estava falando, né, sobre a segurança quando a gente fala sobre a aviação. É muito cedo, claro, para a gente especular e tudo mais, mas os especialistas começam já a apontar possíveis causas para um acidente como esse. Muito triste mesmo tudo o que aconteceu. A gente vai acompanhar com certeza. Retomamos aqui a conexão. Jorges, vou aproveitar, mandar um abraço para você. Obrigado, viu, pela sua disposição, por nos atender hoje. Até uma próxima oportunidade. E agradecemos a oportunidade, né? Eu reitero aqui todos os meus sentimentos por todos os familiares. Na aviação, segurança, você não pode ficar conformado com segurança. Qualquer erro na aviação é inconcebível e acidentes também são inconcebíveis, mas ainda é o meio de transporte mais seguro do mundo. Tá certo. Muito obrigado. Vamos acompanhar então essas investigações. Se existir algum culpado, algum responsável, que essa pessoa seja punida também, essa empresa, ou sei lá que organização seja, porque a gente está falando aqui sobre vidas, sobre famílias, sobre pessoas que acabaram tendo a vida ali ceifada por conta desse acidente. Muito triste mesmo. Um abraço para você. Até mais.